Quintanilha para apresentar a palestra A Literatura no Aprofundamento do Meu Conhecimento. O professor Alexandre Quintanilha é doutorado em Física do Estado Sólido, tendo-se posteriormente dedicado à investigação no âmbito da biologia e dos estudos de energia e ambiente. Criou e dirigiu inúmeros laboratórios e centros de investigação a nível nacional e internacional, presidiu a múltiplos grupos de trabalho em diferentes organismos europeus e é membro de diversas sociedades científicas. É professor no Instituto de Ciências Biomédicas Adel Salazar, no Porto, sendo os seus mais recentes interesses científicos o stress biológico, o risco e a divulgação da ciência, destacando-se a sua intervenção pública em defesa da investigação, incluindo a investigação em ciências humanas e sociais, e a sua participação ativa em iniciativas artístico-culturais que aliam as artes e as ciências, como a recente exposição Ciência e Arte, patente no Museu Soares dos Reis em 2012, de que foi membro do júri das obras selecionadas. É atualmente membro externo do Conselho Cultural da Universidade do Minho. Tem a palavra o professor Dr. Alexandre Quintanilha. Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer à professora Luísa Ribeiro por ter-me convidado para estar aqui hoje convosco. É para mim uma grande honra. Gostava também de agradecer a presença do Sr. Reitor, o Sr. António Pinho, e gostava também de agradecer o convite que foi feito há um ano ou dois ou três atrás, para fazer parte do Conselho Cultural da Universidade do Minho, pela professora Ana Gabriel Macedo, e que depois foi convite feito pelo Sr. Reitor. Isto para mim é um desafio, como é óbvio, vir aqui falar perante uma audiência que sabe muito mais sobre as ciências humanas e sociais do que eu. Portanto, é uma ousadia minha falar um pouco sobre aquilo que a literatura, e vou falar essencialmente sobre, ou quase exclusivamente a literatura, e tentar transmitir a ideia do que foi importante a literatura e continua a ser para mim hoje em dia. Eu não sou o que sou se não tivesse a experiência durante todos estes anos, e já lá vão 68, de poder ter acesso a livros de teatro, romances, poesias e por aí fora. Eu tive sorte, cresci rodeado por livros. Aliás, eu gostei muito desta última intervenção sobre a pátria, porque eu próprio não sei muito bem qual é a minha pátria. Eu tenho um pai que nasceu nos Açores, tenho uma mãe que nasceu em Berlim, eu nasci em Moçambique, vivi os primeiros 25 anos da minha vida em África, depois vivi 2 décadas nos Estados Unidos, na Califórnia, estou há 22 anos em Portugal. Eu costumo às vezes dizer que de 20 em 20 anos eu preciso de alguma mudança, está em altura de o fazer, ainda não sei muito bem porquê. Mas eu gostava de falar um pouco sobre aquilo que é a questão principal em relação ao conhecimento. Que é porque é que há certas obras, sejam elas literárias, sejam artísticas, sejam ciência, que me fascinam, que me atraem, e porque é que há outras que não. E não tem nada a ver com a qualidade das obras, necessariamente, porque eu não consigo explicar, por exemplo, porque é que eu odeio o Renoir. Porque é que aquelas carinhas cor-de-rosa, com aqueles olhinhos muito escuros, dão vontade de pagar estalos às meninas do Renoir. E adoro o Beckmann, por exemplo, ou adoro Van Gogh, ou Tiziano, um dos grandes, para mim, dos grandes. Porque é que eu não consegui nunca, e já tentei várias vezes, passar a página 70 do Crime e Castigo do Dostoiévski? Porque é que não consegui? Porque é que me sinto de tal maneira
desconfortável com o crime e castigo e porque é que adorei, o que pode parecer estranho, A Princesa de Clèves, da Madame de Sévigné, que li quando tinha para aí 19 anos, e que serviu um pouco de mote para a minha forma de estar nas minhas relações com os outros. Não sei porquê. Porque é que eu adorei Proust? Porque é que eu adorei o museu? Porque é que eu, por exemplo, e vocês vão ficar escandalizados, provavelmente, eu não tenho uma grande atração pelo essa, o que é o escândalo dizer. Eu li um livro do Essa que gostei, A Cidade e as Terras, os outros achei uma chatice total e, portanto, não é que não tenha qualidade, é porque eu não tive a capacidade de perceber qual era a mensagem. A mesma coisa com o D.H. Lawrence. O D.H. Lawrence, aquela história do drama sexual do D.H. Lawrence nunca me impressionou porque eu nunca percebi qual era o problema. E também, se calhar, foi a mesma coisa com o crime de Padre Amaro. E, portanto, há aqui coisas que eu não consigo, não fazem parte daquilo que são os problemas que me fascinam. E porque é que eu podia contar uma data tratar de uma data de outras obras, porque é que eu gosto de algumas, porque é que não gosto das outras, porque é que para mim o Bach é do que há de melhor. Aliás, ainda hoje, quando eu estou cansado ao fim da semana, aquilo que eu ouço quando chego a casa na sexta-feira são as suítes para violoncelo do Bach, porque me põe num estado, eu que não sou propriamente religioso, imagino que seja essa sensação mística de ouvir as suítes de violoncelo do Bach. E porque é que, por exemplo, outro escândalo, eu acho o Mozart demasiado decorativo. E, portanto, porquê? Porquê é que nós, porquê é que eu penso nisso? Porquê é que eu vivo isso? E, aliás, o Antidantas que vocês apresentaram lembraram muito uma obra que teve um impacto enorme sobre mim, do Ginsberg, chamado Howl, que é uma das grandes obras da literatura americana do século XX e que trata precisamente aquilo do desconforto com a sociedade que existia naquela altura. E uma das mensagens que eu gostava de vos dizer, de vos transmitir, é que, se calhar, o facto de que atualmente não se está a dar tanta importância às ciências sociais e humanas é porque vocês são perigosos. E eu acho que a razão pela qual não querem investir tanto nestas áreas é porque vocês podem ser muito perigosos. Podem questionar aquilo que é a sociedade que nós estamos a construir e fazer perguntas um pouco incómodas sobre onde é que nós estamos e para onde é que estamos a ir. E, portanto, se calhar é bom sinal vocês estejam a ser... eu sei que não é bom estar numa situação de ser discriminado, mas eu acho que é uma boa mensagem que está a ser transmitida de uma forma um bocadinho, sem eles saberem, de uma forma um bocadinho sutil. E aquilo que eu gostava de falar aqui hoje convosco era precisamente sobre esta questão do que é que nos torna curiosos, porque é que nós é que estamos numa universidade, porque é que o conhecimento é tão fundamental para tudo aquilo que a gente quer às pessoas que nós amamos mais, incluindo nós próprios. Porque é que o conhecimento é tão importante? E uma das mensagens que eu também queria transmitir é que este desafio do conhecimento e o que leva ao conhecimento é igual em todas as áreas do conhecimento. E era um pouco sobre isso que eu queria falar. E eu tenho para aí
uma dúzia e meia de transparências sobre as quais eu gostava de falar um pouco. A primeira é esta: o conhecimento só se constrói. Também gostei muito de ouvir a palavra paixão mencionada várias vezes daquilo que ouvimos até agora, através destas três propriedades que nós podemos ter ou não: curiosidade, imaginação e paixão. A curiosidade, porque no fundo, se calhar é isso que nós queremos que todos os nossos... o objetivo da educação, na minha opinião, não é transmitir informação, é fazer com que a curiosidade seja estimulada. Fazer perguntas. Por exemplo, porque é que eu gosto de Bach e não gosto de Mozart? O que é o calor? Porque é que, apesar de a Lua e o Sol fazerem exatamente a mesma trajetória à volta da Terra, um destes anda à volta da Terra e o outro não anda. Apesar de fazerem exatamente a mesma trajetória, só um atrasado mental é que questionaria que não fazem exatamente a mesma trajetória. E, portanto, porquê? Porque é que é diferente das outras? Sem imaginação, nós não formulamos hipóteses. Não formulamos respostas tentativas. E depois, sem paixão e muito trabalho, nós desistimos rapidamente. E isto é verdade em física, que foi aquilo que eu estudei primeiro, é verdade em biologia, é verdade em literatura, é verdade em filosofia, é verdade até na própria religião. Os grandes pensadores nestas áreas foram sempre pessoas que não estavam satisfeitas com as respostas que existiam naquela altura sobre as perguntas que tinham feito. E, portanto, arranjaram outras respostas. Imaginaram outras formas de responder a essas questões, e eu acho que isto é transversal a todas as áreas do conhecimento. Todas elas passam por um certo desconforto em relação àquilo que a gente julga que sabe e uma tentativa de arranjar uma outra solução. Agora, a curiosidade tem uma história até certo ponto fascinante, porque a curiosidade nem sempre foi considerada um valor positivo nas sociedades ocidentais. E eu gostava de ilustrar isso com alguns exemplos. Depois vamos ver isto em termos de tempo, mas também fiquei muito satisfeito de ver o Prometeu aqui à entrada da vossa universidade, porque, como vocês sabem, todas estas pessoas que estão aqui, estas pessoas foram todas castigadas por serem curiosas. O Prometeu, porque roubou o fogo aos deuses para dar ao homem, e foi amarrado a uma rocha e vinham as águias a comer o seu fígado todos os dias. Aliás, é uma história fascinante. Vocês já me ouviram falar nisso, porque o fígado é dos poucos órgãos que regeneram. Portanto, isto é uma história que tem mais de 3.000 anos. E os gregos, se calhar, já sabiam que o fígado regenerava. É uma coisa estranhíssima. O Ícaro caiu porque queria voar alto demais. Queria chegar mais alto no céu. O pai, mais sensato, voou mais baixinho, chegou ao outro lado. Portanto, foi castigado por ser arrogante na sua vontade. O Orfeu, vocês conhecem a história do Orfeu, também a propósito, um dos grandes filmes brasileiros é exatamente o Orfeu, que fala precisamente da tragédia do Orfeu. O Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Porquê? Porque comeram um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quiseram saber mais. E, portanto, puseram na rua. É óbvio. Para sempre. Para sempre. Não foi uma coisa passageira. Não houve qualquer coisa de voltar atrás. Isto foi para sempre. A Torre de Babel é a mesma coisa. O Sócrates teve que tomar o seu veneno, porque ele não abandonava a ideia de que a função principal da educação era fazer perguntas. Fazer perguntas desconfortáveis no processo. E o velho do Restelo é o que está mais próximo de nós. Vocês lembram-se? O velho do Restelo estava à beira do Tejo a dizer: vocês, os portugueses, estão extremamente arrogantes, querem chegar a todo lado e vão-vos acontecer coisas horrorosas. E há 3 ou 4 cantos a seguir em que ele descreve essas coisas horrorosas que aconteceram aos portugueses. Portanto, esta ideia de que a curiosidade
devia ser castigada é uma ideia muito antiga e é uma ideia que vem até, se calhar, ao século XVII ou XVIII. E é a partir do século XV, com Da Vinci, e depois com estes grandes nomes, e eu podia passar uma sessão inteira a falar sobre cada um destes, é que pela primeira vez a curiosidade deixa de ser castigada, mas passa a ser simplesmente tolerada. O Pascal tem uma frase famosa em que ele diz que a gente só deve ir até onde a nossa mão alcança, a nossa portée da mão. Não deve querer ir mais longe do que isso, porque isso é perigoso e, portanto, devemos ser cuidadosos em relação àquilo que é a nossa curiosidade. Onde é que ela começa a ser estimulada? Os primeiros dois grandes nomes que, sem qualquer dúvida, estimularam a curiosidade foi Kant, na Europa, e Jefferson, nos Estados Unidos, que disseram pela primeira vez que a curiosidade era a coisa mais importante que nós tínhamos. Era a qualidade mais importante dos seres vivos e, portanto, tudo aquilo que nós tivéssemos devia ser para responder à nossa curiosidade. Os outros nomes também vocês conhecem, vou falar um bocadinho mais sobre eles mais tarde. E agora, no princípio, no fim do século XX e no princípio do século XXI, estão a aparecer uma série de vozes que acham que ela deve ser, sim, estimulada, mas devemos ter muito cuidado com aquilo que fazemos com o conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas o conhecimento, como tudo, pode ser usado para fazer o bem, como pode ser usado para fazer o mal. E portanto, há aqui uma série de grandes nomes da filosofia que nos falam dos perigos que podem estar subjacentes na nossa utilização do nosso conhecimento para fazermos coisas um bocadinho desajeitadas. E já vamos ver alguns exemplos sobre isso. E porquê este desconforto com a curiosidade? Eu acho que esta frase que está aqui devia estar escrita em prata de todas as universidades. Acho que isto é, se calhar, a mensagem mais importante que nós podemos dar aos nossos jovens, e não só aos jovens, aos nossos políticos, aos nossos médicos, aos nossos... tudo isso. Esta é uma frase que vem do século XV e que eu acho que é lapidar. Quer dizer, nós passamos o tempo, e eu já o fiz, no slide anterior, tenho uma data de nomes, para impressionar-vos com o meu conhecimento desses nomes. O que é que dizia o Pascal, o que é que dizia o Dante, o que é que dizia o Prefácio. Nós falamos muito dropping names, nós gostamos muito de dropping names, porque Aristóteles dizia, e porque Aristóteles dizia a gente tem que incluir. Não é verdade. Aquilo que a Universidade nos deve ensinar é que as perguntas são sempre perguntas, aliás, as perguntas mais simples são sempre as mais difíceis. Deixem-nos contar um episódio. Eu, em Berkeley, dava uma aula que se chamava Fisiologia para Não Cientistas. Como vocês sabem, os americanos estão obcecados pela saúde. Metade dos anúncios na televisão é sobre saúde. A outra metade dos anúncios é para limpar a casa. E os americanos, portanto, isto era uma turma que tinha 1.600 alunos, era dada em 3 grandes auditórios, eu tinha 1.200 à minha frente e depois havia mais 200 cada um dos outros auditórios, e uma vez, no fim de uma aula sobre a importância da reprodução sexual, o curso era dividido em Fisiologia Geral, depois sobre o cérebro e depois sobre o sexo. E eu dei aula dizendo que a importância de haver reprodução sexual é que se misturam os genes do pai e da mãe, portanto isso é importante para haver um coquetel novo que possa haver determinadas vantagens. E quando acabei a aula veio uma jovem aluna de francês falar comigo, tinha assim visto também, mais ou menos, com 2 grandes puxos de cabelo, 2 grandes laços, e eu disse: professor, eu adorei a escola. Nunca pensei que havia essa vantagem. Nunca pensei no assunto. E, portanto, fico muito satisfeito que haja essa vantagem. Que a reprodução sexual tenha vantagem, para além do prazer. Mas há uma coisa que eu não percebo.
É se nós já temos quase 3 mil milhões de anos de evolução, porque é que, se isso é uma vantagem tão grande, porque é que só há 2 sexos? Porque é que não há mais? Se é para misturar coisas, que vantagem a gente misturar-se com mais coisas. E eu confesso-vos que foi a primeira vez que eu não fiquei gato. Eu disse, olha, nunca me fiz essa pergunta a mim próprio. Nunca pensei sobre isso. Não sei qual é a resposta. E para a minha grande vergonha, vim a descobrir que o meu pai tinha sido uma das pessoas que mostrou que nos fundos, no reino dos fundos, há mais do que 2 sexos. Há vários. E hoje em dia, no mundo dos micro-organismos, há muito mais do que 2, muito mais do que 10 sexos diferentes. Portanto, eles já aprenderam uma coisa que nós ainda não aprendemos. Passando eu vou passar isto à frente, porque já falei um bocadinho sobre a questão da curiosidade. E eu gostava agora de voltar um pouco àquilo que foi a minha experiência desde que nasci. Eu nasci em 45, em agosto de 45, e nos primeiros 40 anos da minha vida, isto foi, se quiserem resumir de uma forma muito simples, o que aconteceu ao nosso planeta. A população duplicou em 40 anos, a produção de comida felizmente triplicou, não havia razão nenhuma para haver fome, ela era muito mal distribuída, essa comida que era feita. O consumo de água triplicou, também não é difícil de perceber, porque muita da comida é feita através da utilização de água. O consumo de energia quadriplicou, porque era barata e estava acessível. A produção de lixo também aumentou, como devem imaginar, e os gastos em publicidade aumentaram 6 vezes. E continuam. Agora aumenta 6 vezes, não em 40 anos, mas em 3 anos. Os gastos em publicidade. E em 150 anos, a esperança de vida dos seres humanos duplicou. Ora, há muita gente que olha para isto e olha para isto como uma história de sucesso. Quer dizer, nós, através de comida barata, água barata, energia barata, conseguimos aumentar a população do planeta, conseguimos resolver muitas questões relacionadas com a saúde, conseguimos resolver muitas questões relacionadas com a energia e, portanto, os primeiros 40 anos da minha vida foram essencialmente uma história de crescimento. O que é que nós, se formos mais atrás, e aqui entram as ciências sociais, reparem, isto que está aqui, em grande parte, teve a ver com avanços muito importantes em engenharia e em medicina. Essencialmente. Okay? Mas se nós formos mais atrás, nós vemos que houve ganhos absolutamente extraordinários que tiveram a ver com as ciências sociais e com o humanismo. E que foram, primeiro, as monarquias absolutas começam a desaparecer através de uma coisa, um documento muito importante, a Magna Carta, escrita no século XIII, que faz com que hoje em dia a grande maioria das monarquias são essencialmente sistemas simbólicos. Não é? Quer dizer, a democracia que fala, o direito absoluto, o poder absoluto dos reis desapareceu. A questão da liberdade religiosa aparece porquê? Porque o Lutero insiste em traduzir a Bíblia para alemão, para que os alemães possam ler a Bíblia. Que é uma coisa extraordinária, porque até isso ter acontecido, as únicas pessoas que liam a Bíblia eram os eclesiásticos. Aliás, eu estou convencido que a maioria das pessoas que está nesta sala nunca leu a Bíblia. Portanto, eu tenho quase a certeza absoluta. Leram assim umas passagens, algumas engraçadas, interessantes, mas nunca leram a Bíblia. E o facto de que hoje em dia nós podemos ser protestantes ou católicos, ou ortodoxos, islâmicos, ou judeus, tem muito a ver com uma liberdade que foi conquistada no século XVI, através de uma intervenção do Lutero, que não era pessoa simpática. Lutero não era uma pessoa simpática. A escravatura foi abolida pelo Marquês de Pombal em 69. Mas reparem que em 62, depois de eu nascer, eu estava a acabar o liceu em 62, só 40% de países é que tinham ratificado a abolição da escravatura. E só 4 deles, desculpem, 40 tinham assinado o documento, mas só 4 é que tinham ratificado. Portanto, o acabar da escravatura é uma coisa muito recente. É uma coisa que tem muito pouco tempo. O direito de voto às mulheres
o primeiro país que deu direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. É uma coisa estranha a gente pensar na Nova Zelândia como aos kiwis, não é? Que há lá kiwis. Muita gente imaginar que foi a Nova Zelândia o primeiro país que deu direito de voto às mulheres é uma coisa extraordinária para mim. Em Portugal, só em 74 é que foram abolidas todas as restrições. E antes de 74, os maridos tinham o direito de abrir a correspondência das mulheres, se quisessem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é depois de eu nascer. Eu não sou assim tão jovem como isso, mas é bastante recente. Os princípios da ética biomédica é uma coisa que tem 40 anos, não tem muito mais do que isso. Portanto, nós estamos a ver uma série de desenvolvimentos. A nova Constituição da República da África do Sul, considerado o documento mais avançado em termos de direitos dos cidadãos, é um documento que sai em 96. Portanto, não faz 20 anos. Tudo isto, eu diria que tem a ver com questões que foram levantadas sobre a forma e o tipo de sociedade que nós queríamos. Portanto, foram questões que foram levantadas pela literatura, pelas ciências sociais, pela filosofia, por uma série de formas de pensar diferentes daquela que a gente conhecia. E é se calhar por isso que estão um bocadinho preocupados agora que vocês tenham muito a dizer em relação ao que se está a passar também na Europa e em Portugal. E tudo isto na direção de quê? Na direção de uma maior liberdade para cada um de nós, autonomia nas decisões que nós tomamos, tolerância, respeito e curiosidade pela diversidade. Agora, o que eu queria chamar a vossa atenção é que o preço que nós pagamos para estes 7 séculos foi de centenas de milhões de pessoas que foram assassinadas, mortas, exterminadas em guerras, em perseguições, por toda a Europa. Okay? Portanto, isto foi um preço elevadíssimo. E eu espero que a gente não tenha que pagar um preço semelhante para continuarmos a lutar por aquilo que são as nossas aquilo que mas nos últimos 25 anos, este espectro, na minha vida, a forma de olhar para o mundo, está a mudar. E, portanto, aquela ideia de um crescimento geométrico em relação a tudo aquilo que estava a acontecer, o que é que nós vemos agora à nossa volta? Doenças novas e velhas a aumentar. Mais conhecida de todas é o HIV. Eu acompanhei o aparecimento do HIV em São Francisco, que afetou muita gente. Quer dizer, era impossível ir a um jantar ou ao almoço sem que o tópico não viesse à conversa, porque toda a gente que estava no almoço ou no jantar conhecia alguém ou da família ou que não fosse da família que estava infectado. E nessa época a infecção era fatal, não havia cura nenhuma. Hoje em dia ainda não há cura, mas as pessoas podem viver com HIV. As velhas são a tuberculose, por exemplo, que tem uma série de resistências em que os antibióticos atuais já não funcionam. E, portanto, há desafios muito importantes nesta área. Os desafios da nutrição, vou-vos mostrar alguns exemplos. A falta de água, as grandes, até agora, uma grande parte daquilo que eram os conflitos era a falta de óleo, de petróleo e de energia. A falta de água vai ser uma das principais áreas de conflito no futuro. A temperatura do planeta está a crescer, apesar de haver ainda algumas pessoas que acham que isto é capaz de não ser verdade. Os eventos extremos, estamos a ouvir isto todas as semanas, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nas Filipinas, o que acontece em África, por todo lado. A esperança de vida em muitas das regiões do planeta está a diminuir. Em África, por exemplo, há certos países em que a esperança de vida, que já tinha atingido à volta dos 55 anos, está novamente nos 35 anos, principalmente os países que foram muito afetados pelo HIV, e a população continua a crescer, 60 milhões todos os anos, durante este processo. Isto que está aqui, eu não preciso vos convencer. Quer dizer, isto é o pão nosso de cada dia, como se costuma dizer, em relação àquilo que está à nossa volta. E, portanto, aquela visão muito progressista de que está a ser um bocadinho temperada com a nossa noção de que, afinal, not everything is well in the kingdom, or in the dizia da Dinamarca, Shakespeare, not always well in the kingdom of Denmark. E, portanto, isto também nos coloca numa posição um bocadinho menos arrogante em relação àquilo que nós podemos querer fazer.
E agora alguns exemplos, que é para vocês não dizerem que isto é só blá blá. Isto são números de 2000, portanto, há pouco mais de uma década, sobre o número de crianças com falta de nutrição em vários países do planeta e de adultos que são pesados a mais, têm peso a mais. E reparem nas percentagens que nós estamos a falar. Um terço, a metade dos jovens nestes países têm peso a menos, portanto, têm fome, e metade a mais de 50% naqueles países que comem a mais. Nós fazemos parte desta área. Portanto, nós, que andamos a dizer que os americanos comem muitos sorvetes e Coca-Cola e pipocas e não sei o quê, nós comemos mais calorias por ano do que os americanos atualmente. E, portanto, daqui a 10 ou 20 anos vamos ser assim umas bolinhas muito simpáticas, porque as pessoas com um certo peso são mais agradáveis do que as muito magrinhas. Em geral, a história da Callas, toda a gente sabe que a Callas era muito simpática quando era muito gorda, e chamavam de hipopótamo, e faziam-se um estouro quando emagreceu, ficou magríssima, muito elegante, e ninguém a aturava depois de ela perder o peso todo. Isto são alguns exemplos. Aqui, em relação aos gastos em saúde, vocês veem aqui a percentagem, a quantidade em milhares de milhões de dólares que são gastos nos países ricos em 1990 e em 2000. O aumento nos países ricos foi de 79%. Nos países mais pobres, os gastos são desta ordem de grandeza, e aqui é o que se gasta per capita em cada um destes países. No Japão, este número, o que se gasta per capita por pessoa em saúde no Japão, anda à volta de 1.600 dólares por ano. Eu sei que eles estão um bocadinho hipocondríacos, mas é o valor que eles gastam. Em Moçambique, este número que está aqui não é de 4, é da volta de 2 ou 3. E, portanto, há uma alteração significativa. Acesso a saneamento e água limpa. Reparem que há grandes regiões do planeta que continuam sem acesso nem a saneamento, nem a água limpa. Aliás, em Portugal, o saneamento nas grandes cidades só veio no fim do século XIX. Antes disso, saía pela janela. Não é? Aí vai água, não era bem água que saía, mas era o que era despejado através da janela naquela. Portanto, isto também são ganhos bastante recentes e que vieram são os exemplos que eu gosto. E eu gostava agora de fazer a seguinte afirmação. Cada um de vocês nesta sala, se olhar para estas duas listas que estão aqui, cada um de vocês vai, em certas áreas e em certos momentos da vossa vida, achar que estamos no melhor mundo possível, e cada um de vocês também vai achar, os mesmos, vão achar que estamos num mundo que deixa muito a desejar. Então, nós somos um bocadinho esquizofrénicos. Nós não estamos todos, e mudamos à medida que o tempo passa, de achar que, efetivamente, a abundância material nos países muito ricos é enorme. Se vocês quiserem encomendar um elefante branco, é só mandar um e-mail e, se tiverem dinheiro, é lá depositado no vosso quintal, se quiserem, não há problema nenhum. Ou um rinoceronte, ou o que vocês quiserem. Portanto, isso não é, desde que tenham o dinheiro suficiente, podem tê-lo se quiserem. Mas tudo isto está aqui, faz parte da nossa visão um bocadinho otimista do mundo em que nós estamos, em que nós vemos o mundo como uma forma, digamos, de crescimento, e nós olhamos para trás e achamos que os nossos jovens, ou que nós tivemos uma vida muito melhor que os nossos avós. Isso não há dúvida nenhuma. Coisas muito simples. Minha avó, por exemplo, dos Açores, não quis que o meu avô instalasse eletricidade em casa porque achava que era uma invenção do diabo. Hoje em dia não há ninguém que não tenha, que não esteja totalmente dependente da eletricidade. Não há ninguém nesta sala que não tenha um telemóvel, pelo menos um, se tiverem vários. Não há ninguém que não tenha um computador, que não tenha... Quer dizer, nós hoje em dia estamos totalmente dependentes da eletricidade. E ela funciona, e ainda bem que funciona. Mas depois há esta parte, do outro lado, que também não nos é estranha. E em determinados momentos da nossa vida, nós sentimos que isto que está aqui, se calhar também não é mentira. Quer dizer, nós não podemos dizer que estas pessoas têm razão e estas não têm,
e que estas têm razão e que elas não têm. Há visões diferentes no mundo. Há visões variadas disso. E, por isso, voltando agora à literatura, aparecem, ao longo de todos os tempos, utopias e distopias. Pessoas que olham para o mundo e acham que ele podia ser muito melhor e podíamos criar sociedades muito mais humanas, muito mais que fossem ao encontro da realização de cada um de nós, e outros que acham que o planeta está em situação de distopia, claro. Eu não vou falar de cada um destes, vocês conhecem muitos deles. Eu se calhar falava só do... Eu gosto muito de falar do Frankenstein, da Mary Shelley, porque a Mary Shelley era uma jovem quando escreveu Frankenstein. Eu suspeito que deve haver no máximo 2 ou 3 pessoas nesta sala que leram Frankenstein. Quem é que já leu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leram Frankenstein. E eu não sei, toda a gente conhece a história, mas conhece a história mal. Porque a história do Frankenstein, a razão porque ela é uma história fabulosa, é porque a criatura era uma vítima. A criatura não era um monstro. A criatura tornou-se quase um monstro. Porquê? Porque o Dr. Frankenstein não lhe criou uma companheira. A coisa mais horrível da gente ter que viver toda a vida sem ter alguém com quem se relacionar. Vocês já imaginaram? Que é não ter uma pessoa que a gente possa amar. E, portanto, esta noção fabulosa de uma jovem de 20 anos para criar um personagem como a criatura de Frankenstein, eu acho que é extraordinário. Mas passemos agora ao meu mundo. Eu gostava de falar, eu sei que isto pode parecer um bocadinho para impressionar, não é? Isto foram os autores que tiveram um impacto muito grande sobre a forma sobre que eu sou. O primeiro de todos foi o cancioneiro. O meu pai, quando eu era muito miúdo, fez 2 coisas que eu nunca mais me vou esquecer. Primeiro, lia-me poemas, em voz alta, desde os 4 anos de idade, e ia mostrar as estrelas. Eu cresci em África e ainda hoje, quando atravesso do hemisfério norte para o hemisfério sul, de avião, vou à procura da Cruz do Sul, que a gente não vê cá do norte, e que, para mim, é uma satisfação muito particular. E, portanto, o cancioneiro, como o Dom Beltrão, e lá vem a Nau Catrineta, e essas coisas todas que muitos de vocês, se calhar, leram ou se lembram, foi muito importante. O Camões foi uma descoberta muito particular, porque eu era um péssimo aluno até ao 5º ano do liceu, passava com 9,5, 10. O 5º ano agora chama-se o 9º. E depois tive um professor de português fabuloso, uma pessoa extraordinária. Aliás, ele era o chefe máximo da Universidade Portuguesa, não sei o que imagina. Portanto, ele ideologicamente não tinha nada a ver comigo, mas era um professor português fabuloso. E eu fiquei a adorar os Lusíadas de tal maneira que no exame do 5º ano dos Lusíadas, ele mandou-me sentar para eu abrir o livro e ler o canto 4º. E eu, de cor, recitei o canto 4º. E ele não teve lá para fazer mais nenhuma pergunta. Mas ao me sentar, deu 18. Se calhar nunca tinha visto ninguém que soubesse o canto 4º de cor naquela pessoa. Como é óbvio, o Herbert Welder, que eu descobri muito mais tarde, que tem um poema sobre a mãe, é das coisas mais maravilhosas que eu já li até hoje. Um poema longuíssimo sobre a mãe, que é uma coisa fabulosa. O anti-arquental, que vinha da terra do meu pai, e ele tinha uma certa admiração por ele. E agora eu gostava de falar um bocadinho de alguns destes outros. E reparem que há aqui um grande peso na literatura inglesa. Porquê? Porque eu, a partir dos 16 anos até aos 46 anos, 30 anos, eu vivi no mundo anglo-saxónico. E, portanto, aquilo que eu pude apanhar das outras literaturas foi um bocadinho por descuido, não é? Quer dizer, eu, no meio da minha licenciatura em Física Teórica, na África do Sul, havia a possibilidade de a gente tirar um ano a fazer outras coisas completamente diferentes, que é uma coisa que eu recomendo altamente que as universidades façam. Deixem as pessoas tirar tempo para fazerem outras coisas. E eu, nesse ano, tirei alemão e francês,
E tive um professor de alemão absolutamente fora de série que me fez olhar para o Goethe de uma forma que eu não percebi. E não é o Fausto. O Fausto é muito importante, mas o Wilhelm Meister é das coisas mais maravilhosas que o Goethe escreveu, e as afinidades eletivas ainda mais. E as afinidades eletivas estão muito próximas daquilo que a Madame de Sévigné escreveu na Princesse de Cleves, a relação dela com um homem que não era o marido dela, e que depois do marido dela morrer, ela teve uma relação muito curiosa, que eu não vou dar mistério, mas ainda não leram, em relação à sua relação com a pessoa que a amava perdidamente. E as questões eletivas têm esse efeito sobre mim. Aliás, eu até encontrar a pessoa dos meus sonhos, foi para aí só aos 33 anos, eu andei sempre a errar na pessoa que eu escolhia. Por muitas razões. Escolhia sempre a pessoa errada. Eu nunca desisti. Coisa boa, a gente não desistir. E não se conformar com aquilo que a gente não acha que é aquilo que a gente tem direito. É uma coisa também muito importante, a gente saber essa mensagem. E, portanto, para mim, a literatura inglesa foi muito importante, porque foi através dela que eu descobri uma série de grandes autores, obviamente o Bloomsbury, o Steinbeck, As Vinhas da Ira, para aqueles que já leram As Vinhas da Ira, é dos livros mais extraordinários sobre aquilo que foi a debacle americana quando passaram depois da Grande Depressão. É um livro absolutamente fora de série, que foi feito em filme mal feito, porque a cena final em que o velho em que o homem, o principal personagem, por ter fome, é amamentado por uma mulher que tinha crianças e, portanto, ia dar leite. É uma cena absolutamente maravilhosa que não passou para o cinema, como é óbvio, quer dizer, ainda por cima na América, em que ver o final de uma criancinha é logo uma coisa absolutamente horrorosa. Não se pode, as crianças não podem ir nenhumas para a praia porque é complicado. Mas qual foi a minha Bíblia durante muito tempo? Foi À Procura do Tempo Perdido. E é uma história curiosa porque a primeira parte deste livro, chama-se O Amor de Swan, é a coisa mais chata que eu já li em toda a minha vida. Aquele Swan e a Odette nunca mais vão para a cama. É uma coisa insuportável, dá vontade de pegar metade de estalo e dizer, andem lá com isso. E há muita gente que começa a ler à procura do tempo perdido e não continua porque aquela primeira parte é um horror. É um horror. É uma coisa chata. A senhora é vácua, o senhor não sabe o que quer. É uma coisa absolutamente disparatada. O resto é de tal maneira maravilhoso que eu, depois de passar à segunda e à terceira e à quarta parte, eu não queria acabar. Portanto, eu levei 1 ano e meio a ler à la recherche. E o último volume eu li numa noite. Não conseguia deixar de ler. E este livro marcou-me para sempre. Aliás, eu vou falar dele um bocadinho mais à frente. Eu desculpem, não estou a tomar conta do tempo, mas também não é muito mais tempo que eu vou usar nosso. Este livro marcou-me porque eu tinha muitas dúvidas sobre o que é que eu era e para onde é que eu ia e o que é que eu gostava e quem é que eu escolhia. E este livro mostrou-me que o mundo, a grande maioria das pessoas, é exatamente igual. Não é diferente. Nós também não sabemos muitas coisas. E fazemos erros e aprendemos com os erros, às vezes mais do que com as coisas que fazemos direitas. Mas o livro, há uma cena neste livro, uma de muitíssimas cenas, que é ele andar a passear com a avó e está no parque. E a certa altura a avó tem um ataque de tosse muito grande e afasta-se dele, do seu neto, para ir à casa de banho. E quando sai da casa de banho, ela vem muito branca e ele repara
que ela tem uma mancha extremamente pequenina de sangue na blusa. E foi aí que ele percebeu que ela estava a morrer. Esta cena é uma coisa fabulosa. Museu. Porquê o museu? O livro O Homem Sem Qualidades não é um livro fácil de ler. É pesado. Aliás, ele era engenheiro. Talvez explique um bocadinho. Desculpem os engenheiros. Peço desculpa. Isto foi inapropriado. Mas o livro tem uma relação entre o personagem principal, o Ulrich, e a sua irmã, a Agatha, que é também uma revelação. Como é que uma relação pode ser tão boa? Como é que pode ser tão realizante para os dois? E depois tem um personagem, no livro dele nunca foi acabado, há um personagem no fim que é um lobo chamado Moço Gruber, em que ele descreve esse lobo, que também é uma coisa maravilhosa. Novalis, eu ando agora a ler pela 15ª vez Os Hinos à Noite, do Novalis, que é provavelmente das obras mais difíceis do Novalis, é que eu tenho lido muitas vezes e ainda não percebi tudo. Eu tento ler em alemão, e o meu alemão, apesar de ter uma mãe alemã, é assim um bocadinho fracote. E o Novalis não é nada fácil em alemão. Os Hinos da Noite, Os Hinos à Noite, é o livro por definição de uma melancolia profunda. Tem a ver com a morte danada dele. E é espantoso, é uma coisa curtinha, mas que também recomendo altamente. E depois há aqui duas outras pessoas de quem eu gostava de falar, que é a Emily Dickinson e o Paul Celan. Ambos eles escreveram poemas muito curtos, quase pareciam haikus, para aqueles que sabem o que são haikus. E, no entanto, cada um dos seus poemas lembra um bocadinho o E. Cummins, aqueles que estudaram inglês também sabem que são coisas muito pequeninas. E em cada um deles há um universo inteiro de sabedoria no seu livro. E podemos falar aqui também de outras pessoas, mas eu gostava de acabar falando de um livro que acabei de ler e foi oferecido, escrito por este francês, Antoine Compagnon, que foi eleito para a Academia, para o Collège de France, em França, e que escreveu um livro sobre para que serve a literatura. E eu acho que ele diz que há essencialmente 4 funções da literatura. E eu não posso estar mais de acordo com a forma como ele descreveu. Primeiro, é uma mensagem mais clássica, que é a mensagem por exemplo, das fábulas do La Fontaine, das fábulas do Esopo, em que a moral estava contida numa história, que toda a gente percebesse. E, portanto, nós todos lemos as fábulas de vários e percebemos uma série das mensagens que, para ler o Platão e ler o Aristóteles, é complicado, é difícil, e vêm muito claramente transmitidas nas fábulas que eu. E, portanto, a função é como é que nós conseguimos transmitir mensagens muito importantes, filosóficas, de uma forma muito clara, para que toda a gente consiga perceber. Infelizmente, naquela altura, até ao século XII ou XIII, o número de pessoas que lia era muito pequenino. E, portanto, este acesso era para muito pouca gente. Essas fábulas não era para toda a gente. Depois, há uma segunda fase muito importante, que é a literatura como forma de nós nos rebelarmos contra a autoridade. E os grandes romances, aliás, ele disse uma coisa que eu acho muito curiosa, é que depois da queda do muro de Berlim, e
depois daquilo que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e depois de tudo o que foi o fascismo, o comunismo, por aí fora, as pessoas estão a ler menos, e ele acha que estão a ler menos porquê? Porque já não há questões fundamentais que estavam a ser discutidas na época, só se lerem o Victor Hugo, se lerem o Romain Rolland, se lerem o Dickens, se lerem essas pessoas todas, tratavam de questões sociais muito importantes, que foram ultrapassadas a pouco tempo. E a gente ficou convencida que agora, depois da Europa estar unificada, esses problemas já não apareciam. E, portanto, a função social, a função de questionar a sociedade em que a gente vivia, já é menos, tornou-se menos importante. Eu acho que agora vai começar a tornar-se outra vez importante. And there is hope for you. Infelizmente. Essa questão. Depois, há uma terceira que tem a ver com corrigir os defeitos da linguagem. E nós aprendemos, eu não gostava de ser mauzinho, mas vocês já ouviram alguns dos discursos da nossa Presidente da Assembleia. Eu não preciso dizer mais nada. Esta questão de aperfeiçoar a nossa linguagem oral e escrita, acho que é fundamental. E está em very great need. Finalmente, a quarta questão é a questão de os romances contarem, a literatura fala de personagens. Personagens que nos fascinam ou não nos fascinam. E que nos transmitem os dilemas enormes éticos que eles confrontam e sobre os quais não há respostas fáceis. Os dilemas éticos mais interessantes são aqueles que são os mais difíceis e para os quais nós até muitas vezes não estamos em concordância com os personagens, mas aprendemos com a diversidade dos personagens. Portanto, a gente ter menos a noção de que a literatura é para mandar uma mensagem social ou política, a literatura também é para nós nos descobrirmos a nós próprios e aquilo que nós somos, independente das mensagens sociais, políticas ou religiosas que possam transmitir. E é essa a grande virtude da literatura. Eu gostava de acabar com 2 slides, um é este, que é o título. Hoje, novamente, fazer novamente o elogio da literatura, porque nos liberta dos nossos modos artificiais de pensar a vida, a nossa e dos outros. Nós quando estamos a crescer, recebemos muitas mensagens do que é que nós devemos ser, como é que devemos funcionar. E eu acho que a literatura permite que a gente tenha outro olhar sobre a forma como queremos viver e como queremos ser. Arruína a boa consciência e a má fé. Esta é uma frase, isto é tudo, companhão, é verdade. Arruína muitas vezes as nossas noções com as situações e personagens que vivemos, proporciona um conhecimento diferente do conhecimento erudito. Eu já falei um bocadinho sobre isso. A literatura transmite lições filosóficas, posições filosóficas sociais, de uma forma que todos nós percebemos. Não precisamos de ser especialistas em filosofia analítica para perceber o que é a mensagem de uma Jane Austen, por exemplo, ou de um Tennessee Williams, que nos transmite noções muito raras. Há uma frase que eu não sei de quem é, acho que é do do Hermann Broch, desculpem, está aqui escrito, que é a única moral do romance é o conhecimento. O romance que não descobre qualquer parcela desconhecida até então é imoral. Eu acho esta expressão fabulosa. Se nós, ao lermos um livro, não descobrimos qualquer coisa espantoso de novo sobre nós próprios e sobre o mundo, falta qualquer coisa. E eu acho que o que nós muitas vezes, o que nos acontece muitas vezes, é que nós, ao lermos qualquer coisa, vemos uma pessoa a descrever pelas palavras dele ou dela aquilo que nós gostaríamos de ter podido descrever, mas que não conseguimos. Sobre nós próprios, sobre as pessoas que nos estão mais próximas. O romance muda a nossa vida sem que haja uma qualquer razão para tal, e se calhar por isso mesmo é que ele é tão importante. Eu queria acabar com estas 2 frases que alguns de vocês já viram,
eu apresentar, porque uma das mensagens principais do Nietzsche é a necessidade fundamental da liberdade de nós pensarmos. Mas aqui não é o Nietzsche que diz isto, este é o Richard Rorty, que faleceu. Um personagem fascinante, porque é um personagem que começou na filosofia analítica, depois passou para a filosofia continental e nos últimos 30 anos da vida dele fez análise literária. Portanto, ele conseguiu introduzir na análise dos grandes textos aquilo que a filosofia o tinha ensinado. E eu acho esta frase, outra que devia estar na entrada da Universidade, do Sr. Reitor, ali por baixo do Prometeu. Take care of freedom and truth will take care of itself. E porquê é que eu gosto desta frase? É porque tanto a truth como a freedom estão escritos com letra pequenina. São coisas que evoluem. Não há... Perceberam o que eu quis dizer? E, finalmente, a frase lapidar do Proust, em que... Reparem que esta é tão real na física como é na literatura, como é na engenharia, como é na farmácia, como é no que vocês quiserem. Muitas vezes, aquilo que é novo é nós fazermos uma pergunta diferente sobre aquilo que está à nossa volta. E eu agradeço-vos muito, em particular, terem-me convidado para vir aqui falar num Instituto de Ciências Humanas, porque é aquilo de que eu sei menos por ter aprendido, mas é aquilo em que eu sei muito porque vivi. E vivi, às vezes, com medo. Nós descobrimos a nós próprios não é fácil. E eu, hoje em dia, tenho a sensação que nós estamos a viver uma sociedade que está acelerada demais. As palavras agora que estão na moda são competitividade e inovação. Dá a impressão que a gente agora, com estas duas coisas, vai resolver os problemas todos. E eu próprio defendi, eu trabalhei continuo a trabalhar em ciência e acho que a inovação é importantíssima. Mas acho que nós não devemos descurar e não devemos esquecer que tipo de sociedade é que nós queremos. Que tipo de país, que tipo de Europa, que tipo de mundo é que nós queremos. E o conhecimento que nós temos da ciência, das letras, das ciências sociais, devem ter um contributo muito importante para o mundo que nós queremos construir. Muito obrigado. Ok, podemos falar depois ali, embora se quiserem. Muito obrigado a todos.